E domingo próximo vai ser dia 1º, né? É isso mesmo, sem ser amanhã, daqui a 8 dias. Então, para que os irmãos não esqueçam, nós estaremos inaugurando a nossa congregação lá em Lausanne. Amém? Vamos começar às 10 horas da manhã, das 10 até o meio-dia. Então, os irmãos estão convidados, todos aqueles que puderem ir, os irmãos que tiverem seus automóveis, que puderem levar os irmãos, e os irmãos que não tiverem um meio de locomoção, que entrem em contato conosco, com o pastor, para que nós possamos tomar o nome das pessoas, para que, se necessário, possamos alugar uma carrinha ou algo assim. Mas em nome de Jesus, a nossa obra começa a crescer aqui na Suíça também. Amém? Não vai ficar só em Genebra, vai em Lausanne e aonde Deus nos mandar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Vou ler apenas o versículo 4, que é a continuação de uma exposição que o apóstolo fazia em referência aos ritos do Antigo Testamento, as ofertas e sacrifícios que eram feitos na época de Moisés, através da lei, através da palavra que Deus deu, através do seu servo. E ali ele nos fala sobre o tabernáculo, sobre o lugar santo, sobre o santo dos santos. E no versículo 4 diz assim: a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Quem pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos vendo o apóstolo fazer uma exposição dos objetos que eram utilizados na época em que era necessário fazer o sacrifício pela propiciação dos pecados. E até no versículo 10 ele diz: e sobre elas querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. E dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O apóstolo Paulo aqui estava poupando a igreja, querendo explicar à igreja que o importante é o verdadeiro sacrifício que nós fazemos de arrependimento, e não somente os rituais que se faziam na época da lei, na época em que a lei vigorava e devia ser cumprida à risca. Mas eu quero voltar essa noite e trazer os irmãos à meditação sobre algo que existia, algo que foi instituído por Deus, quando Deus mandou que construísse um tabernáculo para que ali ele habitasse, não que ele fosse habitar naquele lugar em obras feitas por mão, mas para que aquilo viesse representar a presença de Deus na vida do seu povo e na vida daqueles que criam e seguiam a Deus. E Deus deu instruções a Moisés como deviam ser construídos. Deus indicou a Moisés tudo que devia ser feito, inclusive deu as medidas necessárias para que esse tabernáculo fosse construído. Deu a medida, deu a planta, tudo como devia ser feito. Nós vemos como Deus ele leva a sério todos os pormenores da nossa vida, tudo aquilo que nós devemos fazer para que Deus venha a ter liberdade de nos abençoar. Porque poder para abençoar Deus tem. E quando Ele quer, nada impede que a vontade dEle venha a ser cumprida. O que é necessário é que nós venhamos obedecer o que Deus nos manda fazer. Está muito claro desde o princípio da noite. Aleluia. E nesse lugar, nesse tabernáculo, Deus mandou que se construísse o quê? Uma arca. E o interessante que diz aqui no versículo 4, que a arca ela foi feita, estava colocada sobre um altar de ouro. Ouro significa a realeza, o poder de Deus. E essa arca ela foi toda construída em ouro. E nós sabemos que essa arca ela ficava no tabernáculo, e depois, assim que foi construído o templo, ela ficava num certo lugar desse tabernáculo. E sabíamos que tinha o átrio, onde ficava a congregação,
onde ficava o povo de Deus, o lugar santo, onde estavam ali os sacerdotes que ofereciam sacrifícios ao Senhor, e o lugar conhecido como Santo dos Santos, o lugar santíssimo. Era o lugar que somente o sumo sacerdote tinha acesso. Somente o sacerdote que entrava ali uma vez por ano para oferecer sacrifício em favor do povo, para pedir o perdão do pecado dos povos. E Deus mandou que ali se construísse uma arca que havia anjos, simbolizando a cabeça de anjos com asas, e ele deu a descrição totalmente como devia ser feito. E para que foi construída essa arca? Para que ali representasse o quê? A presença de Deus, a presença da glória de Deus. Não que Deus precisasse de uma arca para morar, até porque a arca era pequena, mas o povo, quando olhava para a arca, sabia: Deus está presente nesse momento. Sabe, a arca era pequena, mas ali é para mostrar a grandeza de Deus, porque o que estava dentro da arca era maior do que tudo que estava fora. Aleluia! E nós hoje somos templo do Espírito Santo de Deus, e o que está dentro de nós é maior do que está fora. Aleluia! Continuamos sendo a habitação do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus fez a arca, porque onde a arca estivesse, ali representava a glória de Deus. E o povo de Israel até tornou-se dependente dessa arca, porque o povo não ia para lugar nenhum se a arca não estivesse juntamente com eles. O povo não ia para a batalha se a arca não estivesse na frente. E nós também não podemos ir para lugar nenhum, não podemos fazer nada se Deus não estiver na nossa vida. Aleluia! E é aí que nós vemos os ensinamentos de Deus. Deus nos ensina, Deus nos mostra, basta apenas estarmos com os ouvidos atentos ao que Deus nos diz para fazer. E essa noite eu creio que foi bem clara a voz de Deus. Deus fala às vezes de forma suave, às vezes de forma calma, mas às vezes Ele vem com palavra de exortação para o seu povo. Eu louvo a Deus, porque Deus Ele exorta aquele que Ele ama. Só corrige quem Ele ama, e só corrige quando é necessário. É muito bom ser corrigido por Deus. É muito bom nós vermos que Deus está falando e está nos alertando como nós devemos nos portar diante da presença dEle. Aleluia! E uma coisa que me chamou a atenção, porque essa palavra veio no momento em que eu estava buscando uma resposta de Deus, e eu precisava que Deus falasse comigo, e Deus fala através da sua palavra. Não precisa outra coisa. Você quer que Deus fale contigo? Abra a palavra e ali Deus vai falar contigo. E Deus nos abre um leque de uma forma maravilhosa, que ficamos admirados quando Deus fala conosco. E o que havia dentro daquela arca? Está aqui no versículo 4 do capítulo 9 de Hebreus. E dentro da arca havia uma ona de ouro contendo o maná. Todos sabem o que é o maná, que houve no deserto. O bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Eu vou falar sobre esses 3 objetos rapidamente que estavam dentro da arca. Não vou na ordem que está aqui no versículo, mas eu vou começar primeiramente para que os irmãos entendam o que Deus quer de nós essa noite, o que Ele fala para nós essa noite. Que o primeiro objeto que Deus falou comigo que estava ali eram as tábuas da lei. E hoje, nessa noite, foi lido o versículo: não se aparte do que é? Dos livros desta lei. Dentro da arca havia um livro. Onde o povo estivesse, a arca estava. E onde a arca estava, ali estava a lei do Senhor.